Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros, não é, meus irmãos? Hoje eu estava olhando as minhas revistas, né? E eu me detive na revista O Semeador, de agosto de 2019. Mas O Semeador começou como um jornal, né? Parece que foi em 1º de março de 1944 sua fundação, e aí não parou mais, sempre com notícias brilhantes sobre a Fiesp, né? E eu achei um artigo interessante para passar para todos vocês, um texto que saiu no Semeador de maio de 1944, quando ela era ainda novinha, tinha meses, né? E essa página foi escrita por Benedito Godoy Parva, um dos colaboradores do jornal naquele tempo, né? E eu achei muito interessante a mensagem para nosso adiantamento, para o nosso crescimento, e eu vou passar para vocês. O título é E quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E eis que se levantou um doutor da lei para tentar Jesus e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Respondeu o doutor da lei: amarás ao teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. E redarquiu o doutor: e quem é o meu próximo? Interessante esse diálogo, não é mesmo? Um doutor da lei que traz na pontinha da língua, como se costuma dizer, os 2 grandes mandamentos da lei de Deus e não sabe quem é o seu próximo? Conta-se que um passageiro de uma estrada de ferro, descendo do trem em uma estação dessas, onde há um posto de revisores de vagões, e pondo-se a passear pela plataforma, teve a sua atenção despertada para um ferroviário que, agachado, batia com um martelo em todas as rodas dos carros, do começo ao fim do trem. Isso se faz para se verificar se os frisos das rodas estão perfeitamente ajustados e firmes. Curioso por saber o motivo daquelas batidas, perguntou o passageiro ao ferroviário: por que é que você dá essas pancadinhas nas rodas? Respondeu o homem: há uns 10 anos que o chefe me manda fazer isso. Agora, por que é que ele quer que bata? Não sei. É melhor o senhor falar com ele. É uma simples anedota contada nos meios ferroviários, e mesmo que não fosse anedota, qualquer um de nós acharia uma desculpa para aquele ferroviário, porque certamente seria um homem sem cultura alguma. Mas que o evangelista Lucas nos conta, apesar da semelhança, não é anedota, foi um fato real. Aquele doutor da lei, com todo o seu curso de legislação mosaica, conhecendo de cor o mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo, não sabia quem era o seu próximo. Foi preciso que o mestre, para ilustrar sua resposta à pergunta do doutor, lhe contasse a história do bom samaritano. Não é de admirar, entretanto, o sucedido com um homem que martelava, sem saber por quê, as rodas dos vagões, e muito menos o ocorrido com o doutor da lei, que não sabia quem era o seu próximo. 20 séculos são passados, durante os quais a biblioteca espiritualista teve multiplicadas aos milhares as suas estantes, e muitos de nós não sabemos bem ainda quem é o nosso próximo. Quantas vezes vamos procurar o nosso próximo para auxiliá-lo materialmente em um estabelecimento de caridade,
em um país distante ou auxiliá-lo espiritualmente por meio da imprensa, por meio da tribuna, quando o verdadeiro próximo a ser auxiliado por nós está mais próximo do que pensamos, porque está muitas vezes em nosso próprio lar ou no seio da nossa própria família. É um filho moço, mas que precisa do nosso amparo material, é um parente chegado que está talvez passando privações, é um sobrinho órfão que poderia ser agasalhado em nosso lar, é um mendigo que constantemente bate à nossa porta sem receber auxílio, e quantas vezes é a nossa própria esposa que está cheia de queixas contra nós porque não lhe dispensamos o bem-estar material ou espiritual que merece. Já é tempo de estudar o Evangelho do Mestre em seu verdadeiro sentido, porque assim como a justiça começa pela nossa casa, a caridade é a sua inseparável companheira também e deve começar pela nossa casa. Benedito Godoy Paiva, o semeador, maio de 1944. Nossa gratidão a ele, desde aqueles tempos até agora. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E vamos conseguir, passo a passo, muito amor desenvolvendo no nosso coração, porque o amor é infinito, não é, meus irmãos? Fiquemos com essa lição. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz, o joinha no nosso canal, porque esse canal é do nosso coração. E assim é.